Graça e paz, alunos do Instituto Bíblico Teológico Aliança. Nós estamos iniciando a aula de intercessão e batalha espiritual. Intercessão. Interceder literalmente é pedir, orar em favor de alguém. Se colocar no lugar de uma outra pessoa. A intercessão é o primeiro ministério que todos nós cristãos devemos assumir. A intercessão não pode ser restrita a um só grupo, porque todos nós temos alvos de oração e devemos colocar diante do Senhor. Aquele que intercede entra em contato com o mundo espiritual e com as batalhas inerentes dele. Assim, intercessão é conhecido como guerra espiritual ou batalha espiritual. A intercessão é a busca da felicidade dos outros em oração. A Bíblia está carregada de intercessores. Jesus foi o maior de todos os intercessores em todos os tempos. O intercessor ou intercessora é uma pessoa movida pelo Espírito Santo, que se coloca na brecha de outra pessoa ou de outro grupo, ou de um grupo, a fim de permitir a ação do Espírito Santo. Todos os seguidores de Jesus Cristo podem participar deste ministério. Todavia, é necessário algumas características, como orar, jejuar e separar tempo para Deus. Na apostila digital disponível aos alunos, vocês vão verificar passagens bíblicas sobre intercessão. Passagens bíblicas que falam sobre intercessão a favor de outros irmãos na fé, que falam do crescimento espiritual, que falam da intercessão a favor de pastores, missionários, líderes e cristãos em geral, da intercessão a favor de autoridades religiosas e seculares, sejam eles governantes, políticos, e também passagem bíblica que é João capítulo 17, que fala do nosso grande intercessor Jesus, como Jesus intercedeu. Então, leia estas passagens com muita atenção, medite no texto que está sendo proposto para vocês, para que vocês possam crescer na palavra e no conhecimento referente a esse termo. Bom, o cuidado de um intercessor. A intercessão coloca aquele que ora como um alvo constante dos ataques do diabo e do inferno. O intercessor que se achar autossuficiente já está caminhando para a sua derrocada espiritual. O intercessor cheio de sabedoria dará o devido tempo à oração com sinceridade, iniciando qualquer projeto com sua intercessão. O intercessor não ficará vaidoso ou orgulhoso de seu ministério, porque isto pode ser o grande perigo de ser usado pela carnalidade ou pelo próprio Satanás. Continuando ainda sobre o cuidado de um intercessor, o intercessor guardará sigilo sobre os pedidos de oração que recebe, não comentando com outras pessoas sobre o problema que lhe foi confiado, e somente pedirá ajuda se for autorizado pela pessoa que lhe confiou este trabalho. A intercessão requer do intercessor que fique ligado em Deus. Porém, isto não significa passividade ou esquecer-se de si mesmo, ou deixar de crescer espiritualmente em outras áreas, como a leitura e os estudos bíblicos. Quando falamos acerca da intercessão e do intercessor, vimos que interceder é entrar em um campo de batalha, em uma batalha espiritual. E o que é batalha espiritual? É a luta que travamos na esfera espiritual e às vezes até na esfera física contra os poderes e hostes de Satanás. Efésios capítulo 6, versículo de 11 a 18. Essa batalha pode ser manifesta de várias formas e situações, mas principalmente nas coisas concernentes ao reino de Deus. Especialmente quando se trata do avanço do Evangelho na salvação de vidas. A primeira batalha espiritual da raça humana aconteceu no Éden, jardim de Deus, onde o pecado foi introduzido por Satanás para a vergonha e desprezo do homem. Gênesis capítulo 3. De lá para cá, têm sido constantes os ataques satânicos.
Nem mesmo Jesus escapou de sofrer tais ataques. Nossa esperança é que, assim como Jesus venceu todas as investidas de Satanás, nós, no nome de Jesus, também podemos vencer. Quais são os termos utilizados em batalha espiritual? Existem sim alguns termos teológicos importantes no que diz respeito à batalha espiritual e precisamos de entendê-los. Por exemplo, fortalezas espirituais. Segundo Crônicas, capítulo 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Fortalezas pessoais são pecados, pensamentos, sentimentos, atitudes e padrões de comportamento que Satanás insere para exercer influência sobre a vida pessoal. Fortalezas ideológicas referem-se ao domínio de Satanás sobre a cosmovisão por meio de filosofias que exercem influência na cultura, na sociedade. Exemplos: teoria de Charles Darwin, movimento Nova Era, marxismo cultural. Outro termo teológico é fortalezas territoriais. Certas forças demoníacas atingem e controlam diversas regiões para estabelecer certos tipos de mal. Por isso, certas cidades se tornam fortalezas de idolatria, espíritos malignos, antros de sexualidade, drogas, etc. Falamos aqui certas cidades ou regiões também, tá? Outro termo, oração de concordância. A palavra concordar no grego significa estar em harmonia ou sintonia. Mateus 18, 19 declara: em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Ligar e desligar. Ligar e desligar não é um ato lúdico, como algumas seitas fazem. Tá ligado, tá desligado, tá ligado, tá desligado. Opa, para aí. Ligar e desligar, no contexto do Novo Testamento, expressa o controle sobrenatural, dando-lhes autoridade no plano invisível e nos lugares celestiais. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18. Romper um jugo. Quando estamos em jugo com Cristo, a carga é leve, pois Ele é quem carrega o peso e abre o caminho. Mateus 11, 29 a 30. Satanás também tem falsificado este princípio e colocado julgos pesados e terríveis sobre as pessoas para oprimi-las e fazê-las escravas da lei, das opressões ocultistas, de relacionamentos errados, etc. Isaías 10, 27 diz: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Nós falamos de batalha espiritual, conceitos, termos, mas agora vamos entender níveis de guerra espiritual. Nós temos um nível de guerra chamado nível de solo, guerra espiritual em nível de solo. É o nível mais comum, é onde vemos mais ativamente o ministério de libertação. É o ministério de orar e repreender a ação de Satanás em nome de Jesus, diretamente das vidas atormentadas pelos demônios. Marcos 16, 17 declara: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Um outro nível de guerra espiritual é a guerra espiritual em nível de ocultismo. Nesse nível estão em xeque poderes ocultos na mente, no coração. São maldições hereditárias, consagrações satânicas, envolvimento com sociedades secretas, seitas orientais, bruxaria, satanismo, nova era e outros. Porque andando na carne,
não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. Outro nível de guerra espiritual é a guerra espiritual em nível estratégico. Nesse nível de luta, a luta é contra principados, potestades, príncipes deste mundo. Efésios capítulo 6, 12. O nível estratégico é a guerra frontal contra as altas hierarquias satânicas. E é interessante que para que haja uma operação satânica desse tipo, é necessário que Satanás e os demônios estabeleçam bases legais. O que são essas bases legais? São locais em determinadas áreas ou cidades onde existem grupos de pessoas que estão servindo a Satanás em seu trabalho maligno de destruir vidas. São grupos de pessoas que estão ali servindo, cultuando, adorando a Satanás. São grupos de pessoas que estão em determinadas áreas atuando na efetivação da corrupção, do mal, da violência. Então, esses grupamentos ou esses locais onde se desenvolvem essas ações, eles se tornam um ponto estratégico de Satanás, seja em uma localidade, seja em uma cidade, seja em um território. Veja que batalhar esse tipo de batalha, nós estamos lutando contra principados, potestades. Devemos orar de uma maneira muito específica para que estas hostes do mal sejam derrotadas e também os seus campos de atuação, suas bases legais, aonde estão se manifestando o mal, sejam derrotadas. Como diante dessa necessidade de nos envolvermos na guerra espiritual em tantos níveis, nível de solo, nível de ocultismo, nível estratégico, como podemos nos treinar, nos preparar para a guerra espiritual? Vejamos que o maior propósito de um campo de treinamento é desenvolver o caráter que sustentará um soldado em condições críticas de batalha. A guerra espiritual deve ser encarada como algo que se envolve em dois movimentos simultâneos: o movimento em direção a Deus e o movimento em direção a Satanás. Há um grande perigo que devemos evitar, que é de nos movermos muito contra Satanás e pouco em direção a Deus. O movimento para cima é o treinamento, ao passo que contra Satanás é a própria batalha espiritual. Portanto, mais treinamento garantirá uma vitória rápida em qualquer batalha. Tiago, capítulo 4, versículo 7, declara: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em seu treinamento, desenvolva atitude, qualidades espirituais, oração, jejum, mãos puras, coração puro, para que Deus lhe use de uma maneira poderosa na batalha. Adentrando a guerra espiritual. O inimigo tem uma estratégia para cada nação, grupo, comunidade ou ministério. Aqueles que estão ativos em batalha espiritual em nível de solo sabem que, com frequência, os demônios acham pontos de entrada nos indivíduos. Preste muita atenção no que vai ser explicado. Então, os demônios buscam pontos de entrada nos indivíduos por meio de traumas, abuso sexual, aborto, maldições, vícios generalizados, ocultismo, sem falar no grande número de cabeças de ponte. Nós estamos usando aqui alguns termos militares, mas realmente estamos falando de uma batalha no nível espiritual.
O que seriam essas cabeças de ponte? São os espaços dados a Satanás. Pessoas que se apegam a emoções erradas, como amargura, espírito não perdoador, desejo de vingança, temor e coisas semelhantes. Estão abrindo um espaço, uma ponte, para que Satanás haja ali. Os demônios são como ratos. Sem que seja tirado todo o lixo, eles ficam. É o caso de um indivíduo endemoniado, quando o pecado se faz presente. Impõe-se, né, a esse indivíduo que ele se arrependa dos seus pecados. Se houver maldições, haverá necessidade que elas sejam neutralizadas. E se existem cicatrizes, há necessidade de cura interior. Deus busca realmente pessoas preparadas para que possa adentrar a batalha e tomar esses terrenos conquistados por Satanás. É no nome de Jesus Cristo que impomos esta luta, esta batalha e a vencemos. Não tenha medo. Se o Senhor Jesus lhe chama para essa tarefa, certamente Ele vai lhe capacitar. Intercessão e batalha espiritual é certamente um ministério que ele naturalmente está na vida do cristão. Porém, aqui nós estamos aprendendo que podemos desenvolver a intercessão e a batalha espiritual a um nível maior, para que grandes vitórias venham também no mundo espiritual. Sabemos que a vida espiritual, seja do cristão como um ser individual, ou seja, da igreja no seu coletivo, ou seja, mesmo a comunidade onde você está, ou mesmo o nosso município, ou o nosso país, ou o nosso mundo, há uma batalha espiritual. A própria Bíblia declara que o mundo jaz no maligno. A Bíblia declara que nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, ou seja, contra pessoas, mas é contra principados, potestades, dominadores, hostes do mal. Ou seja, nossa luta é contra Satanás. E é aqui, através dessa disciplina, que aprendemos princípios para empreender essa batalha no nome de Jesus Cristo. Que você possa ter sido abençoado. Lembre-se, você tem material para ler, apostilas, vídeos, tarefas para executar. Então aproveite, dedique seu tempo e procure, através de todo este material, aprender mais e mais da palavra de Deus. Deus te abençoe, seja abençoado em nome de Jesus Cristo.